Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito de um tema, dada a proximidade da data, que é depois da Páscoa. Neste último final de semana, tivemos a Páscoa cristã. Então, é importante nós pensarmos agora e depois da Páscoa. Para entendermos um pouquinho mais sobre a Páscoa, eu gostaria que nós voltássemos para a época de Jesus. A chamada Última Ceia foi o derradeiro testamento de Jesus, a sua derradeira disposição de vontade com aqueles seguidores mais próximos. No judaísmo, a Páscoa ela tem um significado, guardadas as devidas proporções, muito similar ao nosso Natal. É uma data de alegria. No Natal é a alegria de ter nascido, nós comemoramos o nascimento de Jesus. No cristianismo ortodoxo, da teologia ortodoxa, é o nascimento do Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados. Na visão espírita, o nascimento daquele que nos deu o roteiro seguro para a nossa transformação em seres luminosos, em pessoas melhores. No judaísmo, a Páscoa, que vem de Peshá, que significa em hebraico passar, exatamente isso, pular, passar, atravessar, e ela é bem antes da própria religião judaica, ela se remete a determinados cultos praticados pelos povos da antiga região da Cananeia, que tem a ver com a época das comemorações pastoris, então, onde eles faziam as suas refeições em comum, a alegria pela produção do seu rebanho, e o pechá, eles, como é passar, eles associavam com os carneiros, que é muito comum, o carneiro ficar pulando. Então, a travessia através de saltos alegres. Tanto que Moisés, no livro do Êxodo, fala para o faraó que eles, os hebreus, precisam ir ao deserto para adorar o seu Deus. E essa adoração provavelmente se refere a esse festival agropastoril da Peshá, da Páscoa. Mas eles eram escravos há mais de 400 anos no Egito e, como escravos, não tinham a liberdade de sair daquele país. E todo mundo conhece vários filmes a respeito dos 10 mandamentos, onde existe uma intervenção divina, que são as pragas que o Deus dos hebreus, Javé, Iavé, Jeová, são esses os nomes mais comuns, mas também tem El Shaddai, são essas intervenções divinas, que a mais forte foi a morte dos primogênitos dos filhos dos egípcios, que o faraó permite que os hebreus saiam daquele país em direção à terra de Canaã. E na noite que eles estavam se preparando para a sua saída, eles fazem uma refeição, que é a refeição de Páscoa. Então, eles assam um cordeiro, que é um cordeiro sem mácula, ou seja, sem nenhum defeito. Eles convidam os vizinhos que não podem fazer essa refeição, que não têm condições, juntam as suas famílias, comem ervas amargas, que isso é adicionado depois na tradição judaica para significar os anos de escravidão, fazem pães rapidamente, porque eles precisam sair no dia seguinte, então eles não põem fermento no pão, não dá tempo de fermentar. E aí vem a festa dos pães asmos, que também é uma outra festa, mas que na tradição judaica ela acaba se misturando à própria festa da Páscoa. Então tem os pães sem fermentos e a alegria da liberdade
da escravidão. E há muitos séculos que os judeus já tinham o hábito de comemorar a Páscoa, se eu não me engano, desde a época do rei Ezequiel, ou melhor dizendo, Ezequias. Desde a época do rei Ezequias, eles tinham por hábito fazer a comemoração da Páscoa em Jerusalém. E o templo de Jerusalém é onde faziam os sacrifícios dos animais, que parte desse sacrifício ficava com os sacerdotes, outra parte voltava para as pessoas que tinham pagado pelos sacrifícios, e depois elas recebiam parte das carnes dos animais sacrificados para elas fazerem as suas refeições. Então, na Páscoa, eles imolavam diversos cordeiros para essa festividade, e a gordura, as entranhas, elas eram queimadas para Deus. Os vapores, eles acreditavam que eram benéficos a Deus. E por isso Deus olhava para as pessoas com maior carinho. É essa refeição que Jesus está fazendo, a refeição de comemoração da liberdade. Então os apóstolos deviam estar muitos, os discípulos de Jesus, que ele fez uma Páscoa ao contrário do comum, que é chamar a família, vizinho, a maior parte dos amigos, foi uma comemoração privada. Só estavam nessa comemoração os 12 discípulos mais próximos de Jesus. Pelo menos é isso que os evangelhos nos narram. E existe, da parte de Jesus, um elemento de tristeza. É como se no Natal, como se no aniversário, a pessoa que recebe, a pessoa que é responsável por dirigir a festividade, estivesse triste. E os discípulos percebem isso. E no Evangelho de João, a gente vai vendo vários capítulos de um longo diálogo, de uma longa conversa de Jesus com os seus discípulos. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, esse diálogo é mais reduzido. O de João ele é mais teológico, ele é o evangelho mais tardio, então Jesus conversa mais a respeito disso. Prepara melhor os seus discípulos para a sua ida. Exatamente porque as comunidades joaninas, elas estão vivendo perseguição, elas estão vivendo pessoas que estão abandonando o cristianismo e estão esperando a volta de Jesus. Então, boa parte daquele diálogo é escrito para esses fiéis de terceira geração fortalecerem a sua fé. Mas do ponto de vista histórico, Jesus não precisava ser nenhum gênio, né? Não ter nenhuma consciência dos fatos. O que ele já tinha feito na sua vida pública atraíra muitos inimigos. E particularmente o episódio chamado de purificação no templo de Jerusalém, onde ele quebra as mesas dos cambistas, quebra as gaiolas, solta os animais, ali ele arranjou inimizades terríveis para ele. Chamou a atenção também dos romanos. Ele era considerado pelos romanos e pelo Sinédrio, o Senado judeu, como um criador de caso. Depois que termina a Páscoa, ele vai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, chamado Getsemane, o Monte da Prensa, que é onde eles prensavam as azeitonas para tirar o azeite. Lá ele é preso, de lá ele é levado para a casa do sumo sacerdote para o Palácio de Pilatos. Do Palácio de Pilatos havia cruzes até o Gólgota. E no Gólgota ele morre depois de 3 horas de muito sofrimento, ladeado por 2 bandoleiros. A gente fala ladrões, mas na verdade seriam 2 pessoas insurgentes. E isso deve ter causado um impacto fortíssimo entre os seguidores dele. Porque na Torá existe um versículo que diz que aquele que morre pendurado morre amaldiçoado por Deus. E a crucificação é uma forma de pendurar um corpo. E as pessoas se questionavam, como é que um homem tão bom,
um homem que curou tanta gente, um homem que falava palavras de ânimo para um povo sofrido, um povo escravizado. Como é que essa pessoa poderia ter sido amaldiçoada por Deus? Eles tinham uma expectativa de um Messias nos moldes de Davi, ou daqueles patriarcas mais antigos, guerreiros, fortes, como Josué, ou um profeta que determinasse que caísse fogo do céu sobre os seus inimigos, como foi o caso de Elias, ou que usou da ferocidade dos ursos para atacar os seus inimigos, que foi o caso de Eliseu. E Jesus fazia muitos prodígios. A sua fé era muito poderosa, mas ele morreu crucificado. E aí, esse momento de dor, esse momento de luto, esse momento de abandono, de perguntar onde está Deus? O que está acontecendo? Por que Deus não interviu? Foi um momento depois da Páscoa. A gente está falando da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, ela se dá no momento da ressurreição. Mas para aquelas pessoas não existia uma Páscoa cristã. Eles eram todos judeus. Então existia uma Páscoa judaica. O que vai acontecer agora? A própria vida deles estava correndo risco. Se nós lermos os evangelhos chamados sinóticos, Lucas, Mateus, Marcos, aliás, desculpa, os sinóticos são esses, mas Lucas é um pouquinho diferente. Afinal de contas, o que vai acontecer? Esse pessoal foge para Galiléia, que ficava ao norte, 200 quilômetros ao norte, preocupados também com a sua segurança. Em Lucas, no Ato dos Apóstolos, no final do Evangelho de Lucas e começo do Ato dos Apóstolos, eles ficam em Jerusalém. Eles estão ali no mesmo cenáculo onde eles fizeram a cerimônia da Páscoa. Eles ficam fechados, com medo de que a qualquer momento os soldados romanos entrarem ali e os levarem também para o Gólgota. E exatamente o dia após sábado, o dia do Senhor, o domingo, as mulheres vão até o túmulo de Jesus para dar o tratamento devido, o tratamento respeitoso, com óleos, ungüentos, perfumes, ao cadáver de Jesus. Elas se deparam com o túmulo vazio. E depois, Jesus aparece a essas mulheres, aparece a Tiago, seu irmão, aparece a Pedro, e como diz Paulo, a mais de 500 da Galileia. E aí tudo muda. Na verdade, a morte de Jesus não foi uma derrota. Na verdade, a morte de Jesus não foi um castigo. A morte de Jesus foi a sua exaltação para os céus. Terminou a nossa Páscoa agora. Nós também fizemos a comemoração e a Páscoa cristã, a tradição da Páscoa cristã, é a tradição do nascimento, do renascimento. Por isso, o símbolo do ovinho, do coelho, ou seja, da vida que se perpetua. E estamos passando por momentos delicados, momentos de quarentena, momentos de muita gente sem saber como é que vai ficar o emprego, de muita gente sem saber como é que vai ficar a sua empresa, de muita gente que perdeu familiares queridos ou que outros familiares se encontram nos hospitais, sendo tratado por valorosos agentes de saúde, mas muitas vezes sem expectativa próxima de alta. É o depois da Páscoa. Não percamos a esperança. Tudo passa. Pechá, passagem, Páscoa. Não cai um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem autorização
do Pai. Tenhamos fé. Fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver. Uma vez eu recebi um marcador de livro que dizia o seguinte: ter fé é saltar no escuro para os braços de Deus. Aquele que não tem fé só cai no escuro. Estamos vivendo momentos, talvez, de escuridão, mas não percamos a nossa fé. Não percamos a nossa capacidade de passar pelo escuro, sabendo que tem os braços amorosos de Deus. Pensemos na imagem do túmulo vazio. As mulheres que foram untar o corpo de Jesus, dar os preparativos ao cadáver, não eram mulheres de fé, porque para elas Jesus ficaria ali, enterrado, sepultado, como um cadáver. Ao contrário, a fé estava naqueles que acreditavam que nem o túmulo seria suficiente para segurar aquele homem que tão bem fez, aquele homem que deu a sua vida pela mensagem de um pai amoroso, de um pai atuante, de um pai que seria capaz de intervir no mundo através das pessoas, para estabelecer um reino de pessoas justas e dignas. Como tem no Evangelho de Marcos, uma semente que cai no solo, que cresce em silêncio. A semente do Evangelho vem crescendo em silêncio, desenvolvendo-se, fortalecendo, criando raízes. Hoje, mais do que nunca, nós temos que acreditar que Jesus está no leme. Todas essas comoções que acontecem, todas essas tragédias pessoais ou tragédias coletivas, elas são importantes para que nós possamos reavaliar os nossos rumos, os nossos passos, a orientação que nós estamos seguindo. Ver que a nossa vida é muito frágil, que passa muito rápido, que essa experiência terrena é uma experiência que tem data para terminar. Então, façamos o nosso melhor. E o Espiritismo contribui muito bem para isso. Porque o Espiritismo ele contribui pensando no Espírito, pensando em nós enquanto seres imortais, em nós enquanto viajantes da eternidade. A nossa existência, ela é um clarão de vários dias, né? Então são clarões que se repetem na eternidade. Hoje eu estou Jefferson. Já habitei outros corpos, já vivi em outros países, já tive em outras condições sociais. No futuro, terei outros corpos, outras profissões, viverei em outros países, em outras épocas, porque eu sou um espírito imortal, assim como você. Todos nós somos espíritos. Então nós devemos nos preocupar, antes de tudo, com aquilo que tira a serenidade do nosso lado espiritual. Aquilo que tira a serenidade dos nossos valores perenes. Jesus, na última ceia, ele, quando divide o pão, distribui o vinho, ele ali institui um memorial de todo o trabalho que ele fez na terra. Ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Paulo, nas suas epístolas, ele várias vezes ele usa o termo Maranata, para que as pessoas façam a ceia, Maranata, até a volta do Senhor. Volta, Senhor, Maranata. Nós também temos que entender, tirando esse aspecto material, nós também temos que dar o nosso memorial para Jesus. Nós tomarmos uma vida que é uma vida de entendermos que nós temos que honrar essa memória,
porque a Páscoa já passou. O período de passagem já passou. Nós já nos entendemos enquanto cidadãos imortais. Nós já nos entendemos enquanto pessoas que viajamos pela eternidade. E que os verdadeiros valores são valores do Espírito. Repetindo Jesus, não esqueça, não vos turbeis, não turbeis o vosso coração. O que ele disse? Eu estou indo para o Pai, e lá eu vos preparei a vossa casa, porque existem muitas moradas na casa do meu Pai. Tenhamos fé, tenhamos força, tenhamos tranquilidade. As coisas passam. O importante é sabermos que nós continuamos, seja como encarnados como desencarnados, mas nós permanecemos. Então vamos escolher permanecer da melhor forma possível para sermos dignos das promessas de Jesus. Esse é o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se gostaram, estão vendo aí a página da comunhão, deixem o seu like. Se não gostaram, pode botar o dislike. Façam os seus comentários, que é assim que a gente aprimora. É assim que o canal da comunhão ele é visto por mais pessoas. Vamos interagir. A maior dificuldade que podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Quem diz isso é Emmanuel, o mentor do Chico. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.